E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês e refletir na palavra de Deus com a exposição bíblica sobre o seguinte tema: feridos pela vida, moldados por Deus. Quantos aqui que eram crianças, quase todos, né, se machucaram, ralaram o joelho? Quantos aqui que eram crianças, jogando uma bola, dependendo ou brincando, bateram o dedo e esfolaram os dedão? Machucaram o ombro, tem? Naquela época de infância, se você vir hoje aqui, hoje atualmente, você tem alguma cicatriz no seu corpo? Levanta a mão quem tem cicatriz. São marcas. Eu tenho várias, porque eu era muito tranquilo, viu, pessoal? Olha só aqui, ó. Ó, eu tenho rasgo aqui, eu tenho rasgo aqui, minha mão foi costurada de novo aqui, os meus dedos, e aqui eu também tenho rasgo. Tenho rasgo em todo o corpo, cicatriz, porque eu era muito tranquilo, né? Eu era muito tranquilo. Aconteceu porque eu tava orando, sabe? Eu me, Renato, você tá orando aí, caiu, entendeu? Não era assim, eu era muito terrível. E essas marcas, meus irmãos, essas feridas se tornaram cicatrizes. Mas olha que interessante. Aconteceu muito tempo lá atrás, as minhas marcas e dependendo até as suas. Só que embora eu olhe para essas marcas, para essas feridas, mostra que teve uma ferida, que foi algo que me causou dor, que me causou sofrimento. Mas olha que interessante, não gera mais dor em mim. Eu me lembro, mas não gera mais dor dentro do meu coração. E quantas vezes nós somos feridos pela vida? Às vezes a vida pode ser injusta, aparentemente, e às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena lutar? Será que vale a pena continuar buscando a Deus ou nessa vida? Eu gostaria de refletir num texto que vai falar sobre a vida de um homem de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Olha o que esse menino chamado Jefité passou. Abram, por favor, as suas Bíblias em Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao verso 11. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. E a gente espera um pouquinho mais. Glória a Deus. Vamos esperar a Tainá. Tainá, fica à vontade. Isso aí. Ajuda o pessoal que está aí do seu lado. Quem não tiver Bíblia, pega carona com crente. Bem que tem um telão aqui. Mas crente é bom sempre ter Bíblia física, viu, pessoal? Aqui, ó, Biblinha bonita. Pra você fazer seus devocionais. Crente tem que ter Bíblia física. Juízes, capítulo 11, vai falar sobre a história de Jefité, que foi um dos juízes de Israel. Mas prestem bem atenção na história deste homem. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Jefité lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Crente não gosta de jogar na cara não, né? Percebeu que ele não jogou na cara aqui, né? Vamos lá. Os líderes de Gileade responderam: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas,
e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté, com os líderes de Gileade e o povo, o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os pecados que eu tenho cometido, pecados no meu olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo em atitudes que desagradam ao Senhor, eu te peço perdão. Leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a dos meus irmãos e irmãs, aqui nesta manhã, para que possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós vida, e vida essa com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Repreende toda obra do mal, tudo aquilo que nos impeça de crescer um pouco mais na graça e no conhecimento de sua palavra, que caia por terra no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Jefté foi um dos juízes. Esse período dos juízes, meus irmãos, que a Bíblia diz, ainda não tinha sido instalada uma monarquia sobre Israel. A monarquia é o sistema de governo através de reis, aonde um rei legislava e governava sobre um povo. Só que nessa época não tinha reis ainda constituído. O primeiro rei de Israel nós sabemos que foi Saul, depois Deus rejeita Saul e prepara um rei segundo o seu coração, que é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Só que neste momento, como não tinha rei, cada um fazia o que dava na telha. Ou seja, qual que é a lei? Não tem lei. Eu dito as regras do que é o certo ou errado na minha vida. Olha o que diz Juízes capítulo 21, versículo 25. Olha só, Juízes 21, 25, diz assim, ó. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Como não tinha um rei que ditava as regras e me dava uma lei, quem era a lei? Eu. Então o meu desejo valia. Eu acho que é certo fazer isso, eu vou fazer. Eu acho que é certo andar dessa maneira, então eu vou fazer. Por quê? Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Mas quando vem depois um rei e posteriormente vem os mandamentos, tem uma regra para viver. Ou seja, eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu não faço, quero fazer isso e é o certo. Não, não existe mais o certo e o errado para eles, para o povo. Depois que vem o rei e a lei. O que é o certo é o que Jesus Cristo diz. E eu tenho que me enquadrar naquilo que Cristo diz. Só que naquela época não tinha nada. Cada um vivia do jeito que queria. Então Deus fazia o quê? Levantava juízes para poder livrar o povo de Israel de situações difíceis. Levantou ali Gideão, levantou tantos outros como Sansão. E neste momento Deus levanta Jefté como um juiz. Mas olha que interessante. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Seu pai Gileade tinha uma esposa e nessa esposa ele dá uma pulada de cerca e ele vai lá e tem relações com a prostituta e através dessas relações ela gera um filho que se chama Jefté, mas foi gerado fora do casamento. E nisso ele volta ali para sua casa, o filho Jefté nasce, ele reconhece sim este filho, a mulher dele, a principal, também tem filhos e eles começam a crescer juntos. Bebês, maternal, adolescência, ensino fundamental 1, Fundi 2, ensino médio, vão crescendo. Só que quando esses meninos vão crescendo, Jefté, junto com seus irmãos, os irmãos começam a ter uma identificação com o irmão de uma maneira ruim. E começam a falar para ele, peraí, você não é filho do meu pai. Você é filho de uma traição. Você é filho não da minha mãe. Você é filho de um adultério do meu pai. E você agora não vai ter nenhuma herança aqui com a gente. Porque nós sabemos do seu coração.
Você quer ter uma herança, ou seja, quando o papai morrer, você quer pegar essa herança de você, mas não, você não foi desejado, você não foi planejado, você foi fruto, Jefité, do erro do nosso pai. E Jefité cresce no meio do que? Dessa situação. Imagine uma criança, adolescente, 14, 15, 16 anos com tudo isso. Crescendo no meio dessa opressão, sentando na mesa para tomar café da manhã e se sentindo assim, ó, que os irmãos, não devia estar aqui porque as pessoas não queriam que eu estivesse aqui. Eu sou um erro estar aqui. E os irmãos olhavam para ele, por que a gente tem que almoçar com ele? Por que a gente tem que tomar café da manhã com ele? Ele cresce nisso. Só que daí continua a vida. Só que Jefité, em meio a todo este ambiente completamente hostil, ele começa a se preparar. Jefité conhecia Deus, porque Gileade conhecia o Senhor. E Jefité começa a se preparar, ele começa a fazer lutas, começa a fazer artes marciais e vira um grande guerreiro, com habilidades desde a sua infância e vai crescendo que vão ficando aperfeiçoadas essas habilidades. E ele vira um guerreiro exímio. Quando ele completa 18, 19, 20 anos, os irmãos também crescem. Agora os irmãos chegam para ele e dão um ultimato. Nós não queremos você na casa do pai, da mãe. Mas por quê? Porque você é fruto de uma traição. Só que agora que nós já somos grandes, maiores de idade, temos força, poder e autonomia para expulsar você. Antes a gente era pequeno, agora eu consigo expulsar. Então você vai sair daqui, senão a gente vai te pegar. Jefité, então, com medo de seus irmãos, o que a Bíblia diz? Ele foge. Para onde? Para a cidade de Tobi. Quando ele foge para a cidade de Tobi, só para vocês entenderem, ele sai do ambiente familiar. A cidade de Tobi era uma cidade refúgio, aonde iam os refugiados, os exilados, todo mundo que tinha amargura de espírito. E no versículo de número 3, a Bíblia fala quem eram as pessoas que se aproximavam de Jefité. Juízes 11, versículo 3, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Juízes 11, verso de número 3. Ele fala assim, olha. Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Só que esse bando de vadios, quando a gente vai ver no hebraico, não significa pessoas que não fazem nada. Significa pessoas que não têm herança, pessoas que não têm recursos, pessoas que não são de uma classe, são pessoas marginalizadas mesmo. Prostitutas, pessoas que não têm heranças, filhos bastardos, tudo se reuniam nesses lugares, na cidade de refúgio como Tobi. E neste momento essas pessoas se aproximam de Jefité, uma coisa que já nos chama atenção. Jefité, então, ele tinha algo diferente. Ele era trabalhado, ele tinha habilidades diferentes, mesmo sendo filho de uma prostituta. E ali ele continua a sua trajetória de vida, continua a viver, continua a desempenhar as suas habilidades, continua desenvolvendo toda a sua vida, todas aquelas coisas que ele desejava fazer, e o Senhor o abençoava, até que um dia os amonitas se levantavam contra quem? Contra o povo de Israel. E quando se levanta contra o povo de Israel, Deus tem que levantar quem? Um juiz. Só que olha que interessante, os líderes daquela cidade que expulsaram Jefité chegam até ele e falam assim: Jefité, a gente precisa bater um papo com você, meu filho. Ah, é? Vocês querem bater um papo comigo? O que aconteceu? Eu fico imaginando lá, Jefité afiando a espada. Vocês querem bater um papo comigo? Tá bom, pode falar. É o seguinte, ó, os amonitas vieram contra a gente e a gente precisa de um líder. A gente precisa de um comandante, de um general de guerra, de batalha, para poder guiar os nossos exércitos. Jefité, como um bom crente, né? Crente gosta de jogar na cara do outro, sim ou não? Fale para a pessoa que está do seu lado assim, você gosta de jogar na cara do outro as acusações? Não, né, irmãozinho? Você gosta? Mas pera, ó Jefité, viu a Bíblia? Peraí, me corrige se eu estiver errado. Não foi você que me expulsou? Não foi você que quando eu estava lá, que os meus irmãos me expulsaram da casa dos meus pais, você falou, é isso aí, pode expulsar, pode ir embora. Aí agora, olha que a Bíblia diz,
que vocês estão passando por dificuldade, crente, é uma bênção. Agora que vocês estão passando por dificuldade, vocês vêm até mim. O pessoal nessa hora tem que fazer o quê com orgulho? Engolir o orgulho, e a Bíblia diz, então, apesar disso que nós lemos, apesar disso que a gente sabe que errou, a gente recorre até você. E se você fizer isso, a Bíblia diz, você será governante-chefe. É interessante esse termo. Quando ele fala governante-chefe, é o seguinte, governante e chefe, ou comandante e chefe, o comandante era o general dos exércitos. O chefe era o chefe tipo de estado civil, entendeu? Então estavam dando para Jefité duas funções. Você vai comandar o exército e além de comandar o exército, você vai ser o líder do executivo, para vocês entenderem. Você vai ter dois poderes, tanto civil quanto militar. Olha só, o menino que era filho de uma prostituta e rejeitado pela cidade e pelos pais, Deus está o exaltando à mais alta posição de uma nação. Mas por que Deus faz isso? Pega alguém do nada e o exalta. Por que Deus pega esse rejeitado e às vezes que a vida não vale nada aos olhos de outro e o Senhor o exalta de uma maneira poderosa? Por que o Senhor faz isso? Por que muitas vezes o Senhor pega eu e você, pobres pecadores, falhos, limitados e imperfeitos, e Ele nos honra e coloca a gente para assentar entre os príncipes? Então eu gostaria, meus irmãos, de pensar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? Guarde isso, porque a dor pode até marcar a nossa história, mas a dor não pode definir o nosso destino, para onde a gente vai. A dor é inerente de quem é ser humano. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por aflições, nós vamos sim passar por dificuldades. E tem algumas lições que a gente pode aprender com Jefité. Primeiro lugar, primeira lição que a gente aprende: a origem não determina o valor. A origem não determina o valor. Juízes 11, versículo 1, diz o texto da palavra de Deus. A origem não determina o valor. Olha aqui, Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A origem não determina o seu valor. O pessoal já rotula. Você tem um rótulo. Você não é um guerreiro valente. Você é filho de prostituta. Você não é um guerreiro valente. Você é um bastardo. Você não é um guerreiro valente. Você é fruto de um erro. Ou seja, por mais que você tente ser um guerreiro valente, na nossa percepção, você não é nada. Você é fruto de um erro. Você não foi desejado, você não foi planejado, Jefité. Só que, meus irmãos, a origem que a gente tem não determina o nosso valor. Porque os irmãos o expulsam para não ter que dividir a herança, usando o quê? A origem dele. Ou seja, você não pode fazer parte da herança e comungar dos benefícios da casa do pai, porque você tem esta origem. Qual que é a sua origem? Filho de uma prostituta, de uma mulher que vende o seu corpo para adquirir os seus recursos. Você não tem direito a nada, e ele ouve aquilo. Ele recebe aquelas palavras malditas, mal intencionadas sobre a vida de Jefité. Só que olha que interessante, meus irmãos, a rejeição humana não anula o propósito divino na sua vida. Você pode ser rejeitado sim pela sua família. Às vezes a sua origem não foi uma origem tão planejada, ou você não nasceu no berço que você queria, ou as situações, palavras que você recebeu que não foram palavras que soavam bem aos seus ouvidos. E às vezes você pode ter ficado ferido, magoado, ou até magoada com isso. Essa ferida lhe causou dor. Mas, meus irmãos, não é porque acusaram você, anularam você, que vão anular o propósito divino. Porque o que vale é o que Deus fala da sua vida, não do que os outros falam, porque é o Senhor que levanta.
Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Salmo de número 113, versículo 7 ao versículo 8. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. É Deus que pega o pobre, é Deus que exalta, é Deus que levanta o necessitado e transfere ele para sentar entre os príncipes. É Deus que pegou Jefité, um filho bastardo que ninguém dava nada, que as pessoas desprezavam, que andava marginalizado, que teve que fugir para proteger a sua própria vida, ficando fora do seio familiar, seio esse que o rejeitou, e às vezes dentro dele o que ele mais queria era ter uma família por perto e poder participar desse convívio familiar que gera dentro dele amor, afeição, carinho, abraço, mas Jefité cresceu sem nada disso. Ele cresce sem esse amor, ele cresce sem esse abraço, ele cresce no meio de uma solidão profunda da sua própria alma. Mesmo em meio a um monte de pessoas que chegavam até ele, gente sem herança, gente que não tinha nada para poder oferecer aparentemente aos olhos humanos, ele se coloca como líder daquela nação. Mas ele não tinha, a princípio, vínculos familiares. Ele tem que crescer sozinho. Ele tem que travar as suas próprias batalhas. Ele tem que viver a vida como um peregrino, fugitivo e exilado, porque a família o abandonara. Mas não significa porque a família o abandonou, que a família quis anulá-lo, que a família quis jogar ele para o lado. Isso não pôde anular o propósito de Deus na vida de Jefité, meu irmão. E nada o que acontecer na sua vida pode anular o propósito de Deus em sua vida. Nada disso. Tem um termo muito interessante, uma frase de Jean-Paul Sartre, que é muito bacana. Olha só, o ser humano não é aquilo que fizeram com ele, mas aquilo que ele decide fazer com o que fizeram dele. Olha que interessante. Essa frase se enquadra com Jefité. Eu não tenho gestão do que fizeram comigo. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle do outro, do terceiro. O terceiro me infligiu mal. O terceiro me abandonou. O terceiro falou mal de mim. O terceiro me feriu na alma profundamente. Ótimo, Renato. Você tem gestão sobre as emoções e as ações do terceiro? Não! Mas independente se eu ter a gestão ou não, este terceiro me acometeu com uma série de coisas que me feriu. Ótimo. Já que você, Renato, não tem gestão sobre o terceiro, uma coisa você tem gestão. Sobre aquilo que fizeram na sua vida e chegou até você, você agora tem o poder de decidir. O que você vai fazer com aquilo que chegou? Você vai pegar aquilo como uma realidade na sua vida e vai falar, é verdade, eu tô triste, ficar chorando toda hora, ou vai falar, ótimo, fizeram, fiquei chateado, fiquei magoado, mas isso não me define. Isso não direciona o meu destino. Isso não direciona o meu caminho. Não! Eu não tenho gestão sobre isso. Mas agora que eu estou nessa situação, como eu vou me sentir, como eu vou me portar, como eu vou me posicionar, isso sim eu tenho gestão. Se te causaram dor, tristeza, você não tem gestão sobre isso. Mas você tem sim, e eu, gestão. O que nós vamos fazer com o que fizeram de nós? Jefté não teve gestão. Quiseram me expulsar. Eu queria nascer dessa maneira? Não. Eu queria ser excluído pelos meus irmãos? Não. Eu queria estar dentro de uma família que tinha um casamento saudável, que meu pai amava minha mãe? Óbvio.
Eu queria que minha mãe fosse assim? Não. Eu não tenho gestão sobre isso. Mas eu tenho gestão. Com o meu status quo, como eu estou hoje e como eu vou me portar. A origem que eu tive não vai determinar o meu destino. Quem determina o meu destino é o Senhor e eu confio nele. É isso que ele faz. Porque mesmo vivendo em um ambiente completamente hostil e de exclusão, Jefité não foi definido pela rejeição, mas ele assumiu a sua responsabilidade da sua identidade. Vocês estão me rejeitando, vocês estão me excluindo, mas eu não sou isso. Olha que interessante. Eu sei quem eu sou em Deus. Independente que eu queria estar nesse ambiente amoroso, eu queria estar num ambiente de aceitação, mas estou num ambiente de exclusão, de exílio, ótimo. Mas mesmo estando neste ambiente, nesta situação, essa situação não define quem eu sou. Eu sou mais em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem me sustentado, mesmo nesta situação difícil. O meu coração está guardado em Deus. Segundo lugar que a gente aprende com esse texto. A identidade em Deus sustenta o coração em dias difíceis. Quando eu sei quem eu sou em Deus, independente do ambiente ou a geografia que eu estiver instalado, e essa geografia e ambiente for completamente ofensor e opressor, eu vou permanecer fiel a Deus, porque a minha identidade vai sustentar o meu coração na fidelidade de Deus em momentos difíceis. A sua identidade em Deus é que faz você trafegar em qualquer uma das áreas da vida, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio dos seus amigos, no meio de várias esferas que o Senhor te leva. É o seu coração, sabendo quem Ele é, ou seja, a definição da sua identidade, que vai determinar o seu valor, meu irmão. Olha o que diz a palavra de Deus, Juízes capítulo 11, versículo 4 e versículo de número 5. Algum tempo depois, preste atenção, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, verso 5, os chefes de Gileade foram buscar Jefité em Tob. Olha que interessante. Jefité conhecia quem ele era em Deus. Eu sei quem eu sou no Senhor. Ninguém precisa ficar me falando. Ninguém precisa ficar afagando o meu ego. Olha como você é bonito, olha como você é bonitinha, Não precisa. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso da sua confirmação e afirmação para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Aleluia. Eu não preciso que você chancele quem eu sou, o meu chamado, ou aprove as minhas atitudes e as minhas ações, porque eu tenho consciência plena que as minhas ações são feitas em Deus. Então eu estou tranquilo. Eu não preciso da sua aceitação e da sua chancela para falar, olha, você está indo bem. Eu não preciso disso. Quando Jefité reconhece a sua identidade, o poder da opinião do outro cai sobre a sua vida. Então guarde isso. Quando você sabe da sua identidade em Deus, a opinião do outro perde poder na sua vida. Você não precisa mais da aprovação daquilo que o outro vai achar. Ai, mas será que vai ficar triste? Será que vai me condenar ou não? Se você sabe quem você é em Deus, meus irmãos, aquele que te justificou, aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, se os valores do reino estão dentro de você, você não precisa de confirmação humana, você precisa apenas da confirmação de Deus.
E olha que interessante. Jefté sabia da sua identidade e não se corrompeu. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Olha só. Os líderes, depois de anos, foram lá para falar com Jefté. Aí eu fui estudar. Olha que interessante. Eu sei quem eu sou em Deus. Só que eles, por mais que me rejeitaram, sabem também quem eu sou. Por mais que me rejeitaram, sabem que eu sou um homem de Deus. Sabem que eu detenho habilidades, competências, dons que Deus me deu e eles não podem negar. Ao ponto que no passado quiseram me expulsar para poder agradar uma massa, agradar uma família. Mas quando o calo apertou, eles falaram, embora a gente fez isso com aquela pessoa, a gente expulsou Jefté, a gente sabe que ele é uma bênção nessas horas. Olha só, irmão, a honra de Deus. As mesmas pessoas que o expulsaram têm que reconhecer que ele era um homem de Deus levantado para poder abençoar a vida deles. E embora as pessoas rejeitem da boca para fora e com as suas atitudes de expulsar, dentro delas elas sabem, Jefté não está mais aqui, mas ele era homem de Deus. Ele tinha dons, habilidades e Deus usava. Ao ponto que, quando o calo apertou, eles foram buscar quem? Ô Jefté, vem aqui, dá uma ajuda. Eles lembraram, porque não só Jefté sabia da identidade dele, mas o povo que estava junto também sabia. Falava, embora a gente fez tudo isso, Jefté é íntegro, Jefté tem o Senhor e o Senhor abençoa a vida dele. Vamos lá. Ao ponto que quando eles pedem ajuda, me chama a atenção que Jefté faz questão de relembrá-los. Faz questão. Foi você que me expulsou? Não foi você que falou mal de mim? Ah, não foi você que falou mal das minhas costas e agora quer pedir oração? Não foi você que falou isso e agora está me pedindo ajuda? Eu estou contextualizando para a gente entender. Tá entendendo? Ah, não foi você que falou, agora está pedindo visita? Estou dando o nosso sistema aqui de crente para a gente entender. Imagina, ele falou na cara larga. Jefté falou na cara larga. Você que me criticou tanto que não ia dar certo, agora que viu que está dando certo, quer ter amizade comigo. Já viram isso daí acontecer? Sim ou não? Fale a pessoa que está do seu lado. Você já viu isso acontecer, irmãozinho? Criticam você. Daqui a pouco começa a dar certo. Nossa, sempre falei, Marcerão, que ia ser uma bênção, hein? Jana sabia que você ia dar certo. Eu sabia de... Olha só, irmão. Mas depois que deu certo. Mas antes, malhou Judas. Malhou Judas. Falou. Aí eu falei assim, Jesus, desde o Antigo Testamento o crente já era uma bênção. Desde o Antigo Testamento. Só que Jefté fez o quê? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu estou falando isso, mas não é porque eu estou falando que eu vou deixar de ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou ir. Sabe por quê? Porque o meu coração não é movido por vingança. Meu coração não é movido por maus pensamentos e desígnios. Eu poderia agir com vingança. Ah, agora que você falou mal de mim, tá precisando de ajuda? Se vira! Pede ajuda para seus amigos, olha só. Pede ajuda para seus amigos. A gente faz isso não, né, irmãos? Ainda porque a gente é crente, a gente não faz isso. Pede ajuda para seus amigos. Mas Jefté falou, não, eu vou ajudar vocês. Eu vou ir. Sabe por quê? Jefté já tinha liberado perdão. E olha que o apóstolo Paulo trabalha em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Por quê? Eu vou me esquecer. Tem uma ferida, mas ela não dói mais. Porque Jefté sabia que ele era um homem de Deus, como o apóstolo Paulo fala para a igreja que está localizada em Filipe. Irmãos, Paulo falando, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu, não posso mudar o passado já foi, não tenho gestão sobre isso, eu sei quem eu sou em Deus. Sabe, mas o que você faz, Paulão? Todo mundo falando que você, agora que se converteu, mas antes matou um monte de crente, colocou um monte de gente na cadeia, perseguiu, não importa, eu esqueço as coisas que passaram e eu olho para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus, eu corro para Ele, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Deus. Eu não vou ficar discutindo o sexo dos anjos. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que cumprir o meu chamado, o propósito de Deus para minha vida, igual Jefité. Eu não quero ficar lembrando, olha, você fez isso comigo, vocês fizeram aquilo, vocês me abandonaram, quer ajuda? Esquece, Deus tem um propósito nisso e eu vou cumprir o chamado que Deus colocou na minha mão. É isso que Deus quer de mim e de você. Se esqueça, libere perdão das pessoas que falaram mal de você, das pessoas que te feriram, ou familiar, ou amigo, pessoas próximas que você pode até falar assim, eu nunca esperava isso de você, poderia ser de qualquer pessoa, menos de você. Libere perdão para essa pessoa hoje. Esquece tudo e anda para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Olha o que John Stott, ele diz: o caráter cristão é moldado não pelas circunstâncias, mas pela firmeza do coração diante de Deus. Isso é profundo. Não é a circunstância, olha a reflexão dele. Não é a circunstância que molda o meu caráter. Não é porque eu estou passando um momento difícil que o meu caráter está sendo moldado. Vem contra uma ideia sociológica isso. Viu aquelas pessoas que pensam assim? Passa por dificuldade e vai aprender. Essa pessoa passa por dificuldade e não aprende nada. Passou, quebrou a cara, entra lá, quebra a cara de novo, passou de novo, recebeu o conselho, quebrou a cara de novo, passou dificuldade, recebeu o conselho, quebrou a cara de novo. Já viram isso ou não? A pessoa, você pega e dá uma direção, fala, olha, a palavra de Deus, não, pode deixar que eu sei. Pode deixar que eu sei. Tá bom. Amém. Sabe? Vai embora. Quebra a cara. Ah, não devia, então aprendeu? Aprendi. Aí vai e quebra a cara de novo, mesmo eu que falou que não ia quebrar. Aí você fala, Jesus, não aprendeu nada. Por quê? O caráter cristão não é moldado pelas circunstâncias difíceis, mas pela firmeza do coração. O que me transforma, molda o meu caráter para que eu aprenda na situação difícil, não é a situação difícil que eu passo, mas é a firmeza do meu coração diante de Deus. Estou passando a dificuldade terrível aqui, uma situação muito difícil. Deus dá graça e guarde o meu coração. Por que eu peço para guardar o meu coração? Porque a Bíblia diz, de todas as coisas que você deve guardar, você guarda aquilo que tem valor para você. Você guarda a sua família, você guarda o seu carro, você põe seguro nele, você guarda a sua casa colocando portão. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. A fonte de vida e morte dentro do seu coração. Ou seja, eu passo dificuldade? Passo, mas a minha fé, confiança está depositada em Deus. Aí quando eu passo a situação difícil, com o meu coração firme diante de Deus, o meu caráter vai sendo transformado. E olha que interessante, quando o meu caráter é transformado, a minha postura diante das situações mudam. É isso que é interessante. A mudança de caráter promovida pelo Espírito Santo faz eu mudar diante da situação. Aconteceu isso, não já sei como agir. Nossa, mas você está agindo mais tranquilo agora? O que aconteceu? Você está mais temperante? Você está mais tranquilo? Você está mais longânimo? Você tem mais domínio próprio? Você está mais amoroso? Por quê? Porque o meu caráter está sendo transformado pelo Espírito Santo. E não é mais a situação que define as atitudes que eu vou tomar. O negócio pode estar pegando fogo, eu vou ter paz para tomar a decisão.
Vocês não são igual Pedro não, né, irmãos? Jesus vai ser preso, o pessoal coloca a mão de Jesus, Pedro já dá uma espadada na orelha. Você não é Pedro não, né? Pergunte para o pessoal que está do seu lado. Você é igual Pedro, irmãozinho? Ou você é tranquilo? Fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Você tem o dom de ouvir ou tem o dom de falar? O dom de ouvir ou o dom de falar? Porque tem gente que tem um dom de falar que não para de falar nunca, né? Outros poucos têm o dom de ouvir. Mas a Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tardio, demore para falar. Seja mais um ouvinte. Seja um bom ouvinte. Fale para a pessoa que está do seu lado. Aprenda a ser um bom ouvinte. Não seja um tagarela. Não sejamos um tagarela. Por quê? Jefité, pessoal, não usou o sofrimento dele como desculpa para desistir. Jefité não usou um vitimismo. Sabe por que eu estou assim? Minha família me abandonou. De onde eu vim? Olha, minha vida. Ele não ficou toda hora chorando as pitangas. Vim daquilo. Quando que aconteceu isso, abençoada? Em 1998. Pelo amor de Deus! 28 anos, está vivendo isso ainda? Esquece as coisas que para trás ficam. Olha para frente, para o alvo. Tem vida e vida com abundância para você hoje. Para de remoer o passado, aquilo que fizeram com você, meu irmão e minha irmã, já passou. Deus tem vida nova, vinho novo para a tua vida, unção nova para a tua vida, azeite novo para a tua vida. Para de viver do velho, para de viver do velho. Terceiro e último, meus irmãos, que a gente aprende. Deus honra aqueles que permanecem fiéis à sua essência. Eu não permito que o outro mude quem eu sou. Jefité contraria o que a sociologia também, em uma vertente, estuda, dizendo que o homem é produto do meio em que vive. Ou seja, produto do meio em que vive envolve cultura, envolve geografia, envolve hábitos, ou seja, eu sou formado como ser humano e, consequentemente, um cidadão pela geografia que eu vivo, pela cultura que me é imposta, pela situação social que eu vivo. Vai gerando em mim valores, vai gerando em mim valores esses de ética e moral, que eu vou falando assim, ó. Isso daqui é certo, isso daqui é errado. Então eu vou, quando cresço, produzir muitas coisas do meio que eu vim, do meio em que eu nasci, dos hábitos que para mim eram hábitos comuns e sempre foram assim, e por isso eu tomo como uma verdade. E eu apenas replico consciente ou inconscientemente esses hábitos, ações, culturas que eu vivi com isso. Mas Jefité foi o ponto fora da curva, dizendo: o ambiente não vai definir quem eu sou. Eu posso ter nascido filho de uma prostituta, eu posso ter nascido fruto de um erro, eu posso ter sido rejeitado pela minha família, mas eu não vou deixar isso mudar quem eu sou em Deus. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, que eu sou sacerdócio real, nação santa, um povo eleito por Deus, e nada vai me separar deste tamanho amor. Porque a gente pode falar igual Romanos, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado e nem o futuro, nem potestades, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós estamos adorando nessa manhã.
Nada pode te separar do amor de Jesus. Guarde isso. A fidelidade no anonimato precede a honra pública. Seja fiel nos pequenos começos. Seja fiel no pouco, para que Deus te coloque no muito. Mas para que Deus me coloque no muito, tenho que ser fiel. Juízes 11:11 diz. Juízes 11:11. Assim, Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor, em Mispa, todas as palavras que tinham dito. Seja fiel a Deus, no anonimato, e Deus te honrará. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz a palavra de Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É Deus que sabe quando vai te exaltar. O tempo é dele. Fale para a pessoa que está do seu lado, o tempo da sua exaltação é dele. Mas peraí, mas eu queria que fosse amanhã. Também, né? Queria que fosse amanhã. Mas então o que eu faço? Se o tempo não é meu, fala assim, a pessoa que está do seu lado, seja fiel. Já que eu não sei, o que eu tenho que fazer então? Continue sendo fiel no pouco. Que Ele vai te abençoar se você se humilhar debaixo das poderosas mãos dele. Tem uma frase do Tim Keller que eu achei muito legal, que é um líder, pastor americano, até faleceu, mas eu acho muito bacana. Olha essa frase do Tim Keller, que ele diz. Tim Keller fala assim, Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele o usa para nos preparar para propósitos maiores. Aleluia. Deus nunca desperdiça sofrimento. Eu achei tão legal isso, quando eu estava lendo do autor. Você acha que você está sofrendo? Você acha que Deus está desperdiçando esse sofrimento? Desperdício nada! Eu vou usar deste sofrimento para te preparar para propósitos bem maiores. Deus não desperdiçou o sofrimento de Jó. Perdeu casa, perdeu bens, perdeu família. Mas Deus restituiu o dobro. Deus não desperdiça sofrimento. O que você está passando, Deus está no controle. Ou melhor, o que você está passando e eu estou passando, Deus está no governo. Quem está no governo, pode acontecer o que for aqui, mas o governo está sobre as mãos dele. O seu sofrimento ele vê, a sua dificuldade ele vê, e ele ao seu tempo vai te exaltar. O mesmo povo que rejeitou Jefité o reconhece agora como líder. E por que isso? Porque isso é obra da graça de Deus que reconstrói histórias. A sua história pode ser reconstruída por Deus. Jesus quer te dar uma nova história. Jesus quer te dar um novo tempo, independente da origem, o que você passou. Jesus quer te dar novas oportunidades. Ele quer te dar um renovo, quer um vinho novo sobre a sua vida. Mas para que venha o vinho novo, a gente tem que deixar o odre velho para trás. Para que venha um azeite novo, eu tenho que deixar a botija velha para trás. O novo de Deus virá sobre mim e sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer é se manter fiéis a Deus, porque a nossa origem não define o nosso valor. Quando mantemos um coração fiel a Deus, os tempos difíceis vão passar, porque toda prova é passageira, todo deserto é passageiro, mesmo que às vezes estão durando parece que 40 anos. Mas o deserto, ele aponta também para a terra prometida. Seja fiel a Deus no pouco, e Deus vai te colocar no muito. Porque se você for fiel no pouco e se humilhar perante as potentes mãos do Senhor, Ele ao seu tempo vos exaltará. Vamos colocar de pé e vamos orar?